O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 29 de junho. Ataques terroristas deixam ao menos 19 mortos na Nigéria. Tivemos 3 explosões diferentes na região do estado de Borno, né, que fica bem no noroeste da Nigéria, perto da fronteira, da tríplice fronteira com o Níger e o Chad, também da fronteira com Camarões. É uma região que durante muito tempo foi marcada pela presença do Boko Haram e hoje, né, atualmente, o número de mortos já subiu para 32 pessoas. Foram 3 ataques à bomba suicidas e não tem informações sobre se algum grupo reivindicou esses ataques. Tá? O governo nigeriano, por motivos óbvios, né, não quis dizer quais hipóteses estavam trabalhando. E o detalhe também, algo pouco comum, pouco típico, é que um desses ataques à bomba foi de uma mulher, tá? Que estava, né, carregando os explosivos. E um pouco mais ao sul, meu caro Matias, o grupo M23, né, que é aquela milícia Tutsi que é acusada pelo governo da República Democrática do Congo de ser um ator financiado, gerido por Ruanda, tomou o controle de mais uma cidade na parte leste do país, dessa vez a cidade de Kirumba, tá? Que fica na região de Kivu, que é, infelizmente, o principal centro de violência na República Democrática do Congo. Abrindo o mês de julho, notícia do dia 1º, também conhecido como segunda-feira passada. A Austrália dobra a taxa de visto de estudante estrangeiro para reprimir imigração. O governo australiano anunciou que as taxas de estudantes estrangeiros, né, para o estudante poder estudar na Austrália, vão passar de 473 dólares americanos, tá? Né, que dão 710 dólares australianos, para 1.068 dólares americanos, ou 1.600 dólares australianos. Tá? E, além disso, várias pessoas que tenham entrado na Austrália com vistos temporários não poderão solicitar um visto de estudante dentro da Austrália. Né? Então, esse é um cenário que alguns dos nossos ouvintes provavelmente já viram, ou talvez até mesmo já tenham feito algo parecido. Você entra na Austrália com um visto comum de turista e, estando lá, solicita o visto de estudante ou outro tipo de visto. Não vai poder mais fazer isso e, obviamente, né, o preço, né, o custo, né, do visto estudantil é para, além de coibir imigração, falar, olha só, se você quer imigrar para cá, você tem que ter grana. Né? A gente vai querer gente com grana aqui para garantir que essas pessoas vão poder se manter e qualquer coisa vão embora. A demografia mais afetada provavelmente será de estudantes indianos, tá? E vamos lembrar, o primeiro-ministro da Austrália é o Anthony Albanese, que é do Partido Trabalhista. Né? Então mostra duas coisas. Primeiro, como essa pauta migratória tem se tornado uma pauta presente em quase todos os partidos, né, nas economias desenvolvidas, não é mais uma pauta apenas de direita, né? No caso, o Partido Trabalhista, via a sua ministra, né, do interior, disse que um dos problemas é a alta dos aluguéis, né, causadas por essas ondas, entre aspas, né, de estudantes. E segundo, como esses partidos, né, de esquerda, né, ou pelo menos nominalmente de esquerda nesses países ricos, estão direcionando suas políticas para pautas à direita, estão fazendo concessões ou se movendo à direita. Então a ideia de que a pauta migratória é só a Le Pen que quer falar disso, não é verdade assim.
Como a gente vem batendo no caso estadunidense, né? De que não mudou quase nada a política migratória do governo Trump para o Biden. Exatamente. E ainda em notícias australianas, meu caro Matias, o governo afirmou que as Big Techs, né, elas têm 6 meses para apresentarem políticas para impedir que crianças tenham acesso a materiais inapropriados, como pornografia, para evitarem que o próprio governo australiano, via sua agência reguladora, imponha um código desse tipo. Tá? Então eles estão falando, olha só, indústria, ou vocês fazem alguma coisa, ou a gente vai impor alguma coisa a vocês. Também em relação à Austrália, também em relação à migração, meu caro Matias, a ministra do interior, que a gente acabou de mencionar, Claire O'Neill, ela está em conversas com o governo de Papua Nova Guiné para um novo acordo, tá, para enviar pessoas solicitantes de asilo na Austrália para Papua Nova Guiné. Tá? Isso vem depois daquele escândalo, né, em 2021, no governo Morrison, ou seja, no governo conservador, né, que, né, lembrando que na Austrália você tem 2 grandes partidos à direita, eles fazem sempre uma coalizão, normalmente, e fez um acordo, né, um acordo secreto, para que 75 pessoas que estavam nas Ilhas Manus fossem para Papua Nova Guiné. Tá? Vamos aproveitar e passar pela Indonésia, meu caro Matias, com 2 notícias. A primeira delas é que o grupo extremista muçulmano Jemaah Islamiyah, né, que é congregação islâmica, anunciou a sua dissolução. Tá? Esse grupo ele é mais famoso, né? Ele é conhecido, melhor dizendo, por aquele grande atentado terrorista em Bali, em 2002, que deixou mais de 200 pessoas mortas. Né? E o grupo, essa semana, anunciou que estava, né, encerrando as suas operações. Ainda na Indonésia, meu caro Matias, cientistas terminaram a datação de pinturas rupestres na ilha de Sulawesi e afirmaram que elas são de pelo menos 51.200 anos atrás. Isso faz dessas pinturas rupestres a mais antiga representação pictórica de uma história. Tá? Porque as imagens mostrariam ali animais, humanos interagindo com animais, mostraria uma história, né? A gente até brincou aqui que é história em quadrinhos. Então, eles acabam passando, né, o recorde que antes era pensado que estava na Espanha. Os cientistas espanhóis, inclusive, já disseram, né, que tem que revisar, tem que ver aí a datação exata e tudo mais. Enfim, de qualquer jeito, a Serra da Capivara é muito mais legal que os dois. E fica aqui no nosso país e em breve, quem sabe, estarei lá visitando o nosso querido amigo Ovelha. E para a gente encerrar esse tour da Oceania, uma lição de casa para os nossos ouvintes, lerem uma matéria no jornal Guardian, assinada pela Rebecca Root, diretamente de Vanuatu, ou Vanuatu, né? Lembrando, a pronúncia correta é Vanuatu. Tá? A gente fala Vanuatu aqui porque é mais legal, dá mais ênfase à nossa brincadeira interna. Né? E infelizmente, Nova Zelândia foi campeã da Copa da Oceania nesse último final de semana. Foi só a gente citar que zicou. Pois é, a gente é meio pé frio aqui no programa. Fica um não abraço pro pessoal do streaming da FIFA, porque é uma porcaria. Mas John Textor vai provar que foi uma armação da Nova Zelândia. De qualquer jeito, a lição de casa é o texto. We rarely see them now. Just how vulnerable are Vanuatu's dugongs. Tá? Ou seja, raramente vemos eles agora. O quão vulneráveis são os dugongs de Vanuatu. Os dugongs são uma espécie de peixe-boi da região que estão em risco de extinção. Então é uma matéria sobre esse primo do peixe-boi, que é muito simpático, muito bonitinho. E por isso que corre risco, né? Porque ele ama demais. Você está dizendo então que tem que ser agressivo. Você está dizendo que a chave da sobrevivência é ser agressiva, carregar uma arma na cintura e... Na natureza, infelizmente, Felipe,
Você está advogando então pela lei do mais forte. Você está dizendo que você é a favor do porte restrito de armas. É isso que você está dizendo. Não põe palavras na minha boca. Entendi. Caluniador e mentiroso. Safado. Não, mas o que você está falando é parcialmente verdade. Porque assim, poucas coisas explicam o panda não estar extinto. Né? Porque o panda, ele meio que se põe em situações de enrascada. Pois é, mas o peixe-boi é muito dócil. Enfim, esse é o problema. Porque se ele não fosse, ele era peixe-lobo, ele não era peixe-boi. E que não é nem peixe nem boi, né? Enfim, isso. Mas... É que nem o nazismo de esquerda, entendeu? Também no começo da semana, Somália e Etiópia aceitam mediação turca para solucionar crise. A Turquia é um ótimo mediador, né? O governo Erdogan tenta, né, esse papel de mediador na Ucrânia. E isso, meu caro Matias, está relacionado também com a crescente presença turca ali no chifre da África, que a gente vem falando há anos, no Mar Vermelho, base no Djibouti e tal. Envolvimento ali com a disputa entre Egito e Etiópia pelas águas do Nilo. E está tentando ser um mediador entre Etiópia e Somália. Vamos recuperar um pouquinho qualquer crise. A Etiópia, desde a independência da Eritreia, não tem uma saída para o mar. E, recentemente, o governo etíope, né, do Abiy Ahmed, assinou um acordo com a Somalilândia, que é um governo separatista dentro da Federação da Somália, para o uso de portos na região da Somalilândia. E a Somália protestou, afirmando que isso é uma tentativa de intervenção em assuntos internos e uma tentativa de incentivar, né, o separatismo dentro do território somali. Então, os ministros de Relações Exteriores dos 3 países, né, se encontraram em Ankara, né, capital da Turquia, ou Ankara, né, e anunciaram um compromisso para solucionar, né, as suas questões. Porém, ao mesmo tempo, na mesma semana, no dia seguinte, na verdade, o Hassan Mohamud, que é o presidente da Federação da Somália, ele, num evento no seu país, num evento oficial, ele disse que, nesse momento, não há nenhum sinal de que a Etiópia vai retroceder nas suas posições, que a Etiópia, que solicitou à Turquia, tá, uma mediação, e que ele acredita que a Etiópia não quer uma mediação com a Somália no sentido de retroceder nas suas posições, mas que a Etiópia quer uma mediação para tentar compensar a Somália pelo uso dos portos na Somalilândia. Tá? Então, eu não entendi dessa fala dele se isso significa que ele estaria ou não propenso a aceitar essa eventual compensação, uma compensação financeira ou uma troca de territórios, não sei. Mas ele disse que, não, a Etiópia eles não vão dar para trás, não. O que a Etiópia quer, na verdade, é conversar com a gente para tentar compensar a gente de outra maneira. Foi isso que ele afirmou, entre aspas, acusou contra a Etiópia. Ainda no continente africano e também no dia 1º, Gabinete da África do Sul será composto por 7 partidos. Pois é, meu caro Matias. Primeiro, estamos falando de um gabinete bastante grande. E segundo, além dos ministros, né, os vice-ministérios, tá, também foram fatiados. Tá? Então, assim, são 32 ministérios. Sim, meu caro ouvinte, você ouviu certo. 32 ministérios e mais os 32 vice-ministros. E tem pastas em que você vai ter o titular da pasta vindo de um partido, né? Então, por exemplo, a Barbara Creasy será a ministra dos Transportes. Ela é do partido, né, do Congresso Nacional Africano. Porém, o vice-ministro será o Mikotleko Hilengwa, que é do partido Intaka. Tá? O quão viável será isso? A gente só tem um jeito de descobrir. Tá? Mas então, nós teremos 7 partidos representados.
E uma coisa muito interessante, meu caro Matias, tá? Que a Aliança Democrática, que é o Partido Conservador, o partido historicamente branco, né? Historicamente pós-apartheid, claro, né? O partido branco da África do Sul ficou com 2 ministérios que eram pastas essenciais para esse partido. Ficou com o Ministério da Agricultura, tá? Cujo ministro será o John Steenhuisen, que é o líder da Aliança Democrática, ou seja, era o candidato a presidente pelo partido. E tem toda a questão relacionada justamente à concentração de terra, né, por parte dos descendentes dos Boers. Exatamente, né? Inclusive, né, você citou aquela vez que um representante do Economic Freedom Fighters, né, ele trocou o Kill the Boer, Kill the Farmer, né, o fazendeiro, por Kiss, né, the Boer, the Farmer. Mas então é isso, os fazendeiros brancos, e também ficou com o Ministério da Educação Básica. E por que isso é importante? Quem vai ocupar esse ministério é uma política negra do partido, mas do Partido Conservador, a Siviwe Guarubi. Porque a Aliança Democrática, eles reivindicavam aquela coisa de tipo, não, os livros didáticos, eles estão muito pesados contra os brancos, eles precisam revisar os livros didáticos. Aquela discussão sobre livro didático de história, que sempre acontece em país que teve período autoritário e colonização. Tal. Isso, que a gente vê no Japão, vê aqui no Brasil, né? Então, a Aliança Democrática ficou com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Educação Básica. Isso eu achei muito interessante, tá? O partido Intaca também ficou com ministérios. O partido da Frente da Liberdade, que é um partido também de direita e também com uma demografia branca nos seus eleitores, ficou com... Eu só consigo traduzir isso como Ministério das Penitenciárias. Tá? É o Minister of Correctional Services, tá? Que durante muito tempo fez parte do Ministério da Justiça, justamente, e foi desmembrado e estará na mão agora de um partido conservador branco. O Congresso Panafricanista também ficou com ministérios, tá? E o Partido Good, né? O Partido Good também ficou com ministérios. E o Movimento Democrático Unido não ficou com ministérios, mas levou um vice-ministério para casa, vice-ministério da Defesa. Então, assim, vai ser uma salada esse governo da África do Sul, vai ter muito fogo amigo, tá? Vai ser uma coisa curiosa de se ver. E um pouco mais ao norte, no Quênia, os protestos continuam. Essa semana tivemos pelo menos mais uma morte de manifestante. Lembrando que o presidente William Ruto já disse que não vai assinar mais aquele aumento de impostos, mas os protestos continuam, especialmente contra a inflação, contra a situação econômica e pedindo pela renúncia do William Ruto. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da segunda-feira passada, dia 1º de julho. Presidente dos Estados Unidos agora é rei, dizem juízes da Suprema Corte. Então, meu caro Matias, essa notícia não recebeu, acho, a atenção devida essa semana. Talvez tenha sido eclipsada, né, por outras notícias, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, no último dia 1º, por 6-3, que os presidentes possuem imunidade parcial. E, ao meu ver, essa decisão é completamente absurda. Tá? Foi o tema da minha última coluna no Estadão, inclusive, e vou explicar por que essa é a minha perspectiva. A visão ideológica, né, da fundação dos Estados Unidos, né, aquela do grupo de intelectuais liberais, os pais fundadores, né, que queriam criar uma nova sociedade baseada na igualdade política, em direitos naturais inalienáveis e na soberania popular. E isso seria um contraste, né, à sociedade monárquica aristocrática britânica. Durante a discussão da fundação dessa
sociedade. Um dos pais fundadores, o Alexander Hamilton, né, que é muito popular hoje em dia por causa do musical. Alexander Hamilton. Shoot Your Shot Player. Né? Ele foi um dos autores dos Papéis Federalistas, que é uma coletânea de ensaios e é um documento essencial na história dos Estados Unidos. É um documento essencial, eu diria, para você compreender ali o período do fim do século XVIII, início do século XIX, quando nós temos as diversas revoluções, incluindo a Revolução Francesa, né? E no 69º ensaio, ele vai lidar diretamente com o receio de que um presidente federal se tornaria uma espécie de rei da Grã-Bretanha. Porque ele defendia um governo federal, ele defendia a ideia de um país com um governo federal atuante, enquanto os antifederalistas ou confederalistas queriam os governos estaduais mais fortes. Tá? E o Hamilton é taxativo em dizer que os presidentes, além de sujeitos a impeachment, seriam posteriormente passíveis de processo, julgamento e punição. Ou seja, mesmo o pai fundador, adepto do governo central, deixa claro que o presidente precisa ser submetido a julgamentos e que não pode estar acima da lei. Ele, inclusive, critica a imunidade que na época existia a alguns governadores. E ele ainda distingue que o presidente dos Estados Unidos teria poder executivo, mas não soberania, ao contrário do monarca britânico. E por que eu estou citando o Alexander Hamilton? Ah, Felipe, você só quer mostrar aí que você manja de história. Não! O Donald Trump, na defesa dele, trouxe os Federalist Papers, dizendo que a proposta de um executivo central justificaria a imunidade presidencial, sendo que é completamente o contrário. Tá? Lembrando, o Donald Trump, essa decisão da Suprema Corte foi provocada, né, o judiciário age quando provocado, pela defesa do ex-presidente Donald Trump, que questiona se ele pode sequer ser julgado por atos quando ele era presidente. Então, o primeiro absurdo é esse absurdo histórico. Não existe nenhum precedente histórico legal para dizer que o presidente dos Estados Unidos tem imunidade. Isso não está presente na Constituição ou nenhum estatuto federal. Essa ideia de que o presidente teria imunidade vem dos conservadores a partir da década de 70, dos escândalos do Nixon, e é um cambalacho, tá? uma coisa mambembe de equivalência com a imunidade parlamentar que é garantida pela Constituição aos congressistas. Só que o que é a imunidade parlamentar? É que se o congressista está lá, eleito pelo povo, discursando, ele pode falar o que ele quiser. Ele está imune ali no parlamento. Então ele pode virar e falar, o Matias, ele, no fundo, ele é palmeirense. Ele finge que é São Paulo, mas ele é palmeirense. O Matias não pode processar ele por dizer isso. Ele tem essa imunidade. Então criaram, primeiro, esse cambalacho. Aí, segundo, vem o próximo aspecto tosco dessa decisão, que é a corte definiu que o presidente tem imunidade absoluta para atos que cometeu dentro de suas funções constitucionais. Presunção de imunidade para atos dentro do perímetro externo de sua responsabilidade oficial. E nenhuma imunidade para atos não oficiais. Aí eu pergunto para o nosso ouvinte, quais são as funções constitucionais? O que é o perímetro externo? Qual é a definição disso? A Suprema Corte não definiu. Ela deixou em aberto que os limites são variáveis em cada caso e autoimpostos. Ou seja, a Suprema Corte dá uma imunidade que sequer é positivada, que sequer é precisa no que ela está imunizando. Cria mais confusão ainda. Né? É cortesia aí do common law, né? que faz uma lei de responsabilidade, né? Positivando ali tudo que não pode fazer. E finalmente, vamos lembrar, a decisão da Suprema Corte é publicada em meio aos julgamentos do Trump. Se isso fosse em qualquer país tropical, se abaixo do Rio Grande uma corte com 3 juízes nomeados por um cara acusado, né? Com 6 juízes, né, com um claro alinhamento ideológico, você tem uma decisão que altera processos correntes de um ex-presidente que é candidato, todo mundo ia falar, não, República de Bananas, que absurdo, né? Mas não, lá aparentemente pode.
Inclusive, a sentença do Donald Trump, que estava prevista para o dia 11 de julho em Nova York, da condenação dele do júri popular pelo caso de fraude fiscal da Stormy Daniels, teve que ser adiada, porque vão revisar todo o negócio. E adiada, né, enquanto isso está rolando campanha. E aí, essas palavras da manchete são das juízas Sônia Sotomayor e Ketanji Brown Jackson, né, que são juízas progressistas e que falam que agora o rei, o presidente dos Estados Unidos é um rei, que ele tem imunidade para tudo. A juíza Sotomayor, inclusive, falou: temendo pela nossa democracia, eu discordo. Se vocês podem baixar a decisão, tá? Eu não vou mentir para vocês dizendo que eu li toda, eu não li, mas eu busquei algumas palavras-chave. E das 119 páginas da decisão final, meu caro Matias, as palavras democracia ou democrático aparecem apenas 8 vezes, todas elas nos votos dessas duas juízes apenas. Tá? Então, assim, é uma decisão que cria mais confusão, interfere em um processo político corrente e ainda por cima contraria, né, os pais fundadores, já que essa é a grande ideologia fundamental dos Estados Unidos. Ainda nesses temas, meu caro Matias, o Steve Bannon, né, se apresentou à prisão na última segunda-feira para cumprir os 4 meses de cana, né, ele que se define como prisioneiro político. Já o Giuliani, né, foi de prefeito de Nova York com maior aprovação da história, queridinho da mídia, amigo do Adam Sandler, presente nos filmes dele, para advogado do Donald Trump para perder a OAB. Né, ele perdeu ali... perdeu a capacidade, né, revogaram a licença dele para desempenhar atividades de advocacia no estado de Nova York. Então ele perdeu a OAB, digamos assim. E se você entrar no perfil dele nas redes sociais, ele está fazendo basicamente link afiliado hoje em dia. Falando agora das eleições, meu caro Matias, saiu uma pesquisa dizendo que Michelle Obama derrotaria Donald Trump em 11 pontos percentuais. Né? Uma pesquisa da Reuters Ipsos. Tá? A mesma pesquisa diz que 1/3 dos democratas acredita que o Joe Biden deveria desistir da candidatura. É interessante ter isso em mente, só que 2 coisas. Primeiro, a Michelle Obama, ela não quer ser candidata, aparentemente, e ela não tem experiência de cargo, assim. A cargo dela era ser a primeira-dama. E isso pode afetar uma campanha. E aí é o que eu vejo o grande problema dessas pesquisas. Mas até aí o Trump também não tinha. Mas o Trump era bilionário, ele era um self-made man. Ele construiu uma fortuna pessoal. Pegou parte da herança. Mas que assim, as pesquisas que falam, né? A campanha do Joe Biden tem feito muito isso, né? Em dizer... olha só, segundo as pesquisas, só o Joe Biden poderia derrotar o Donald Trump hoje. Só que, gente, se você fizer as pesquisas depois que uma pessoa é oficializada como candidato, a coisa é outra. Depois de 1-2 meses de campanha, a coisa é outra. Então, assim, se você fizer uma pesquisa hoje e perguntar, você votaria na Kamala Harris? A porcentagem vai ser outra. Depois de 1 mês de campanha, a porcentagem vai ser outra. Pode crescer, pode diminuir. Mas, assim, é muito superficial fazer uma avaliação assim, completamente espontânea. Mas o que tem aumentado é justamente a rejeição ao Joe Biden, né? Isso. A herdeira da Disney disse que vai suspender todos os pagamentos, todas as doações de campanha. O congressista democrata Lloyd Doggett, do Texas, foi o primeiro político eleito do Partido Democrata pedindo que o Joe Biden renuncie. Ele disse que o Joe Biden é um grande homem que representou a nação e, por causa disso, deveria abrir espaço para outra candidatura. O Joe Biden, depois, na terça-feira, disse que o seu mau desempenho no debate foi por conta das longas e cansativas viagens. Ao meu ver, isso só cria um problema para ele, porque assim, você vai viajar, cara, você é presidente dos Estados Unidos. Você não tem como ser o presidente dos Estados Unidos de um escritório, sabe? Enfim. E em outras 2 notícias dos Estados Unidos, uma delas é que o Departamento de Homeland Security deportou 116 pessoas chinesas
tá, em um voo direto. Foi o primeiro grande voo de pessoas deportadas em 5 anos. E a grande questão é que muitas pessoas falaram em off na imprensa, né? Segundo o secretário Alejandro Mayorkas, eles eram imigrantes que estavam em situação irregular e ponto final. Mas as pessoas da imprensa estão dizendo que, na verdade, essas pessoas que foram deportadas agora não eram apenas imigrantes irregulares, eram, na verdade, pessoas que faziam parte de um esquema de quadrilhas para facilitar a imigração irregular. E a outra notícia serve apenas de curiosidade, assim, para quem quiser ver mais detalhes e tal. Essa semana o Joe Biden apresentou a medalha de honra do Congresso, né, a mais alta honraria militar dos Estados Unidos, para a família de 2 soldados póstumamente. Até aí acontece. Mas o curioso é que eles morreram há 160 anos atrás. Foram laureados 2 soldados da Guerra Civil, né? Obviamente que receberam as medalhas foram seus descendentes, né? O Philip Shadrack e o George Wilson, que eles se infiltraram no território da Confederação numa das primeiras operações especiais da história do Exército dos Estados Unidos, e eles foram executados por isso. E durante muito tempo a láurea deles esteve sob debate jurídico, enfim. Então agora, como disse, uma curiosidade para quem quiser ler um pequeno histórico desse episódio, a CNN dos Estados Unidos publicou. Notícia da quarta-feira, dia 3 de julho. Serra Leoa proíbe o casamento infantil. Bem, que bom, né? Por um lado, chegou a hora, né? Já estava na hora. Por outro lado, nós como brasileiros não temos muita, né, moral para ficar falando isso dos outros países, já que o Brasil é um dos países onde você tem mais meninas, né, casadas menores de idade, inclusive. Mas agora, além de proibir o casamento infantil, já que, segundo os dados do próprio governo de Serra Leoa, 1/3 das meninas do país se casam antes da vida adulta, tá? Então, além da proibição, agora está criminalizado, tá? Pessoas que participem no arranjo, na realização, ou sejam testemunhas de tais casamentos, podem pegar até 15 anos de cana, tá? Então, também não é apenas está proibido, mas foi criminalizado. Um pouco mais ao norte, 3 pessoas foram mortas depois de serem presas na Mauritânia por protestarem contra a possível, né, não vou dizer provável, né, contra a possível marmelada nas eleições presidenciais desse país, que viu o ex-general Mohamed Ghazouani ser reeleito com 56% dos votos. E as pessoas foram presas e mortas por protestarem. Também no meio da semana, tribunal ordena que governo japonês pague indenização por esterilizações forçadas. A gente já explicou aqui algumas vezes, né, esse debate político recente no Japão, já que o Japão tinha uma política de eugenia, né, em vigor até 1996. Então, médicos podiam, até mesmo às vezes eram obrigados, a esterilizarem pessoas que, abro aspas, tá, fossem produzir descendentes de má qualidade. Tá? Então, pessoas que tivessem doenças genéticas, doenças geneticamente transmissíveis, pessoas com deficiências intelectuais, eram esterilizadas sem consentimento e muitas vezes sem sequer saberem disso. Tá? E o governo, né, a Suprema Corte japonesa, além de determinar que essa lei era inconstitucional, né, determinou que o governo tem que indenizar as 16.500 pessoas que foram esterilizadas de forma forçada nesse período. Tá? E outra notícia japonesa, meu caro Matias, está rolando um escândalo, um episódio no Japão que
não tem repercutido muito fora do Japão. Eu vi essa notícia meio que por acidente essa semana. Foi difícil achar uma notícia em inglês sobre isso. Achei na CBS News, tá? Mas que é interessante para os nossos ouvintes, especialmente... Já vou explicar mais, né? Mas enfim, o que acontece no Japão? Uma grande produtora, uma empresa farmacêutica chamada Kobayashi, ela está sendo processada e sob investigação porque pelo menos 80 pessoas morreram e mais de 500 pessoas foram hospitalizadas depois de consumirem um suplemento alimentar dessa empresa. Tá? É uma levedura vermelha do arroz. Tá? Em inglês, Red Yeast Rice. Tá? Uma levedura do arroz, uma levedura vermelha, que supostamente ajuda com colesterol das pessoas. Né? E muitas pessoas morreram de falência renal aguda. Tá? Além de outros sintomas. Então, assim, primeiro, a negligência que for se comprovada tem que resultar numa belíssima indenização para as pessoas. Segundo, tomem sempre muito cuidado com suplementos, com todas essas coisas que prometem assim, vai ajudar com o seu colesterol, vai ajudar com não sei o que, vai ajudar, né? Ajuda com 20 coisas diferentes, tá? Tomem cuidado em tomar essas coisas por conta. Claro, um multivitamínico comum, você tomar por conta é uma coisa, tá? Tô falando, não, tô com problema de colesterol e aí eu tô tomando esse suplemento aqui, né? Se foi sem uma orientação bem feita por um profissional de saúde. Mas é autorizado pela Anvisa. Como as meninas do Nunca Vi um Cientista já explicaram 1000 vezes, como o pessoal do Dragões de Garagem já explicou 1000 vezes, ser autorizado pela Anvisa quer dizer simplesmente que aquele produto cumpre processos sanitários de produção. Porque se ele for comercializado como um suplemento alimentar, o que a Anvisa vai supervisionar são as questões higiênicas, são as questões de produção. Não é se ele vai ter aquele efeito ou não. Então, se você vai tomar lá o cogumelo de Marte, né? Não vou falar outro ácido do sistema solar para não ter processo, né? Você vai tomar lá o cogumelo de Marte, que promete curar o colesterol, curar problemas de libido, curar não sei o quê, você ganha 15 centímetros de altura, você vai poder respirar 20 minutos debaixo d'água, você vira o super-homem. Nada daquilo é supervisionado pela Anvisa. Tá? Então, ser autorizado pela Anvisa não quer dizer que os efeitos são garantidos. Nem quer dizer que a dosagem é certa, nem quer dizer que a dosagem é necessária. Tá? Então, muito cuidado, né? Especialmente assim, pessoal de terceira idade que acaba sempre caindo nessa tentação e tal. Então, é isso. Tá? Tomem cuidado e acompanhem o trabalho de pessoas que a gente citou, por exemplo, as meninas do Nunca Vi um Cientista, né? O pessoal do Dragões de Garagem, o pessoal do Três Elementos, e é isso. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Starmer assume como premier e diz que Reino Unido precisa redescobrir sua identidade. O Keir Starmer tomou posse hoje, sexta-feira, dia 5, e aí a gente gravou o bloco de Europa ontem à noite, na quinta-feira, dia 4. Então a gente vai aproveitar o Breaking News e a posse, né? Ele que já foi, né, empossado aí pelo rei, né, Rei Carlos e tal, para falarmos dos números finais do pleito britânico, tá, meu caro Matias? E nesse momento, inclusive, estão sendo anunciados os integrantes do gabinete. Eu vou fazer um brevíssimo comentário sobre isso. Tá? Inclusive, 11 membros, né, do gabinete do Rishi Sunak perderam a eleição nos seus respectivos distritos. Pois é. Então vamos lá. O Partido Trabalhista ficou em primeiro, 9.700.000 votos, o que dá 33,8% dos votos. Ou seja, apenas 1,7% a mais. E tem um detalhe, meu caro Matias. O comparecimento eleitoral foi de cerca de 60%. Em 2019, o comparecimento eleitoral foi de 67%. É o pior comparecimento desde 1918, Felipe. Cara, mais de um século.
né? E isso quer dizer, por exemplo, que o Partido Trabalhista, na última eleição, que foi derrotado, e foi uma derrota marcante, teve mais votos em números absolutos do que dessa vez. Sim, o Jerry Corbyn recebeu 10 milhões de votos em 2019 e 12 em 17. Então, e agora foram 9.700. Quase 13, na verdade, porque foram 12 milhões e 877 mil. Então, o que explica, né, o tamanho da vitória trabalhista? O que a gente já comentou aqui algumas vezes, né, que a eleição distrital, ainda mais uma eleição distrital em turno único, não importa o número de votos. Importa o número de votos, claro, mas tanto quanto isso, importa a distribuição dos seus votos. Se você tiver todos os seus votos ali numa região e não tiver nas outras, você só vai ganhar alguns assentos. E, segundo, para mim, isso é a prova, né, numérica de que, mais do que uma vitória trabalhista, se trata de uma falência gigantesca. O termo é falência do Partido Conservador, tá? Que perdeu 244 assentos. Eles foram de 365 para 121, gente. Tá? É uma derrota gigantesca. Então, muitas pessoas, o conservador moderado migrou para os liberais democratas. A gente já vai passar os números finais. Né? O conservador moderado migrou para os liberais democratas. O que estava mais insatisfeito, né, adotou o discurso populista, migrou para o Reform. E muitos migraram para a alternativa viável, que é o Partido Trabalhista. Né? Então, Partido Trabalhista, primeiro lugar, 411 assentos, se torna a terceira maior vitória trabalhista, então. No Bloco de Europa eu tinha falado quarta por causa da boca de urna, mas é terceira. Segundo lugar, conservadores, com 121 assentos, 23% do voto popular, perderam 19% do voto popular. Terceiro lugar, os liberais democratas, que foram de 11 para 71 assentos, gente. Só que curioso, com 12% dos votos. Basicamente a mesma quantidade de votos que eles tiveram em 2019, proporcionalmente. Em 2019 eles tiveram 11,6 e agora tiveram 12,2. Só que o número de votos foi para a estratosfera. Por quê? Porque a questão da distribuição do voto e pouca gente votando e o formato distrital. E o curioso é que havia uma possibilidade, né, um temor, melhor dizendo, dos liberais democratas eventualmente tomarem a posição dos conservadores como posição oficial, né? Porque o segundo colocado que tem um título de oposição oficial. Né? Quarto lugar, Partido Nacional Escocês, com 1,4% dos votos, 9 cadeiras. Quinto lugar, Sinn Féin, com 1,1% dos votos, 7 assentos. Lembrando, 7 assentos do Sinn Féin, eles usam a política de cadeira vazia. 0,9% para os 6 candidatos independentes, um deles o Jeremy Corbyn, né, que era o líder do Partido Trabalhista. O Rishi Sunak, que a gente comentou que tinha possibilidade de não ser eleito, foi eleito tranquilamente, inclusive. A grande diferença para a boca de urna. O Reform UK ficou com apenas 5 assentos. A boca de urna dava 11. Tá? Ficaram com 5 assentos apenas. Depois o DUP, né, o Partido Unionista de Direita da Irlanda do Norte, com 5 assentos. Partido Verde, com 4. Plaid Cymru, com 4. O Partido Galês, nacionalista galês. O Partido Social Democrata e Trabalhista, com 2. A Aliança da Irlanda do Norte, com 1, que é o novo da Irlanda do Norte. O Partido do Ulster, com 1. E a Voz Tradicional Unionista, também da Irlanda do Norte, também com 1 assento. Tá? Então, esses são os números finais, tá, da eleição. Partido Trabalhista vai ter uma maioria tranquilíssima para governar, porém, mantenho que as alterações, né, na proporção do eleitorado mostram que foi muito mais uma falência do Partido Conservador. E um detalhe também, tá, que eu queria trazer. A gente também comentou isso, né? A gente fez a brincadeira do Keir Starmer, né? Dele ser Sir. É um trabalhismo de centro, tá? É um trabalhismo que está focado em pautas como na NHS, tal, mas sem grandes mudanças. E o que eu ia falar do gabinete é que agora há pouco foi anunciado o novo secretário de Relações Exteriores,
tá, do governo. É o David Lammy. Eu não o conhecia, porém, ele disse que é necessário rejeitar o socialismo do século XX na política externa e a visão destrutiva e ideológica da direita nacionalista. O que está no DNA do Partido Trabalhista é o transatlanticismo. Tá? Ele disse que o Putin pratica um novo fascismo e que o modelo dele, o modelo histórico do David Lammy, a inspiração dele, é o Ernest Bevin. E aí, esse sim é o nome que vocês talvez conheçam dos livros de história, porque ele é um dos fundadores da OTAN. Tá? E era do governo trabalhista britânico. Então, assim, ele está dizendo que, olha só, a gente vai continuar uma política transatlântica no cenário de aproximação com os Estados Unidos, né? Isso significa manter o apoio à Ucrânia, inclusive chamando Putin de neofascista, e rejeitando o socialismo do século XX na política externa. Tá? Não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, mas ele está dizendo que não, a gente não vai seguir aqui, a gente não vai rejeitar os Estados Unidos. Imagino que é isso que ele quer dizer. Tá? Então esses comentários achei interessantes e repito, esse discurso foi coisa de literalmente 45 minutos atrás. E só fazer uma pequena errata, porque foi o pior comparecimento desde 2001, mas é que não tinha atualizado ainda. Né? Tá. Porque em 2001 foi 59,4% e a atual está aproximando aí do 60%, mas uma margem muito parecida. E a eleição de 1918 foi de 57%, né? Então, as três muito próximas, assim, né? E a de 2001, no caso, pré-guerra do terror, que reelegeu o Tony Blair, né, como primeiro-ministro.